Meus irmãos e minhas irmãs, a última atividade nossa, a última meditação, não podia também ser outra, senão esta: testemunhar Jesus Cristo com a palavra e com a vida. Nós vivemos um momento curioso no nosso Brasil. Aqueles que são evangélicos e que correm atrás de seitas são muito mais solertes, são muito mais testemunhas de Jesus do que nós católicos. Que tragédia! Católicos que não falam jamais em Jesus Cristo. Católicos que têm vergonha de ser católicos. Católicos que julgam desnecessário colocar, por exemplo, um crucifixo na sala de trabalho, no escritório ou no consultório, onde quer que seja. Acham que aquilo vai desmerecer a seriedade do que fazem. Católicos desse tipo nós temos por demais na igreja. E ela tem que carregar, por vontade de Cristo, um peso enorme, um peso morto, diria eu. O reino dos céus é semelhante a pescadores que pescaram, ou estavam pescando, e ao pescarem entraram na rede peixes bons e peixes maus, peixes sadios e peixes doentes ou mortos. Não importa, entraram todos. Depois, no final dos tempos, sentam-se à praia, mas aí não é mais a ação deles, é a ação de Cristo, e separam definitivamente os bons dos maus. Nós, na igreja, não podemos fazer isto. Nossa função é uma função, de certa maneira, ingrata. É uma função, toda ela dedicada à formação, à pregação da palavra, sem nada exigir como resultado, sem nada pedir e deixando para que a coleta, boa ou ruim, seja feita apenas no final dos tempos. Somos, com outras palavras, em outra parábola, semeadores, mas nunca sabemos qual é a semente que cai em terra boa e qual é a semente que cai em terreno pedregoso ou no meio dos espinhos. Somos pessoas que distribuem a palavra de Deus, mas também não sabemos se ela cai num bom coração ou se ela cai num mau coração. Que, antes de mais nada, vem Satanás e a retira lá de dentro toda inteira, de tal forma que aquela pessoa não produz fruto algum. A única coisa que sabemos é que a semente de que somos portadores é de altíssima qualidade. Mas uma semente de altíssima qualidade pode não se dar bem, pode não frutificar num terreno inadequado, num terreno pedregoso, num terreno espinhoso ou na beira da estrada. Nossa função é uma função delicada e, de certa maneira, ingrata. Os de outras seitas procuram, de alguma maneira, ver os resultados de sua pregação.
através de suas coletas, através do que entra e do que sai, através do aumento ou da diminuição, e assim são elevados ou rebaixados. Nós não fazemos isso por mandato de Jesus. Isto não compete a nós, isto compete a Ele no final dos tempos. Nós temos apenas uma arma, e a arma mais inofensiva que o nosso corpo poderia ter. Não as mãos para dar um soco, não os pés para dar um pontapé, mas a palavra, simplesmente a palavra, a língua, que é um órgão inofensivo. Pode fazer mal, mas normalmente é inofensivo. Testemunhas de Jesus Cristo. Eu não sou padre, eu não sou religioso, eu não fiz profissão religiosa, eu me casei, eu vivo no mundo, eu tenho minha profissão, eu tenho minha família. Nada disto impede para que eu transmita Jesus direta ou indiretamente através do trabalho que eu faço, através da profissão que eu exerço. Não é proibido a um professor de matemática, de quando em quando, chamar em causa Deus. Não é proibido a um professor de português ou de inglês fazer a mesma coisa. Deus não é contrário a nenhuma ciência. É claro, esses professores não são professores de ciências religiosas. Esses professores não são professores de teologia, mas nada os impede de vez em quando, com a palavra iluminada e certeira, sem quererem ser beatos ou bigotes, apresentar a meta de todas as metas, que é Jesus Cristo, transformando-se ele também num humilde discípulo de Cristo e bom professor, quer de português, quer de matemática, quer de física, quer de medicina, quer de qualquer outro setor da ciência. A palavra com que transmitimos Jesus Cristo deve ser, em primeiro lugar, uma palavra iluminada, ou seja, eu devo ter feito experiência daquela palavra, porque, do contrário, eu sou apenas um rádio transmissor e transmito tudo aquilo que não experimentei por nada. Além disso, a palavra deve ser uma palavra psicológica, num momento certo e na hora certa, nem mais e nem menos. Há momentos na minha vida, por exemplo, em que eu prefiro me calar. Calar para não criar mais dissabores, calar não por tática, mas porque a minha fala não vai absolutamente produzir nenhum efeito, pelo contrário, vai ainda exasperar os ânimos. Nesses momentos não é hora de falar, é hora de se calar, porque há um momento para tudo na vida, para falar e para deixar de falar, para falar e para se silenciar, e quem sabe fazer uma oração silenciosa a Deus para que derrame um pouco do óleo de sua consolação, que é o Espírito Santo, naquele coração, muitas vezes tornado pedra ou petrificado para as coisas de Deus. Falar na hora certa, falar a coisa certa, falar sem acanhamento, falar sem falso respeito humano. Lembrados da palavra de Jesus. Aquele que se envergonhar de mim perante os homens, e é o que muitas vezes acontece,
eu também me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Quantos pecados de omissão, quantos pecados para não quererem trazer transtornos na vida de ninguém, quantos pecados para deixarem cada um ou cada qual fazer o que querem e buscarem as experiências mais indesejáveis possíveis. A Sagrada Escritura fala de um mudo que estava possuído por Satanás. São Gregório, o Papa, comentando este texto, diz que estes mudos somos muitos de nós. Muitos somos mudos, porque na hora em que convém falar, não falamos. Deixamos que as coisas corram para o seu destino e aconteça o que acontecer, nós nos salvamos. Numa espécie de capa de promoção dos direitos humanos, ou para não ofender ou escandalizar quem quer que seja. Há momentos em que devemos calar-nos, mas há momentos, e são bem maiores, em que devemos falar. E para tanto devemos ter uma sã doutrina a fim de evitarmos coisas a mais, a fim de evitarmos coisas inoportunas, a fim de evitarmos o pior. O texto desta meditação quer dizer, ou quer significar, ou quer propor que sejamos testemunhas de Jesus com a palavra e com a vida. Falei a respeito da palavra, agora falo também a respeito da vida. As palavras que não são testemunhadas pela vida não têm nenhum significado. As mais das vezes são palavras inoportunas ou ineficazes, digamos assim. Exemplo, a palavra de um pai que mandasse o filho ir à missa aos domingos, sem que ele nunca lá pisasse. As palavras de uma mãe que fizessem a mesma coisa. As palavras daqueles que, depois de tanto insistirem, são pegos também com a boca na botija e não sabem mais o que dizer ou o que insinuar. Perderam completamente a dignidade, perderam o respeito. Não esperem mais estas pessoas que serão respeitadas, que serão obedecidas, porque se percebe uma falta de conjugação tremenda entre o que se fala, o que se afirma e o que se faz. E eu já fui também testemunha disso. Portanto, os dois testemunhos devem estar igualmente presentes. Testemunhar Jesus porque somos cristãos, porque queremos ser sal da terra e luz do mundo. Testemunhar Jesus porque é a nossa tarefa depois de ter sido o dom recebido. Testemunhar Jesus de uma maneira sadia, de tal maneira, de tal modo que eu possa levar outras pessoas ao seguimento de Jesus. Interessante, os movimentos da Igreja Católica fazem isto. Os católicos simples, não, mas os movimentos fazem. Faz o Opus Dei, faz o caminho neocatecumenato, do neocatecumenato, fazem os carismáticos
estes movimentos são capazes de conduzir novos membros ou novas pessoas a Deus. Claro, sem nenhum constrangimento, sem nenhum aliciamento, sem nenhuma ameaça, deixando depois espaço livre à consciência daquele que ouviu ou testemunhou, para que decida o que ele deseja realmente fazer, para que ele decida em que direção caminhar. Sim, caríssimos irmãos, não é raro nós padres ouvirmos lamentações de pais e de parentes. Perdemos completamente as rédeas da educação dos nossos filhos. Não nos obedecem mais, fazem o que querem e o que é pior, andam com más companhias. E alguns já adiantadamente indo para o submundo da droga e do crime. Que fazer? O padre desta igreja não faz milagre. O que talvez deveria ter sido feito seria olhar para o passado, mas não o fizeram. E agora o passado se torna inútil. Quando se solta o carretel, se vai notando quantas falhas, quantas omissões, quanta falta de educação deixou de ser ministrada, quantos valores deixaram de ser dados, quantas palavras deixaram de ser pronunciadas, quanto testemunho deixou de ser dado. Pais que deram aos filhos apenas testemunhos de como ficarem ricos, de como se exaltarem na própria vida. E agora vem com tristeza o resultado de tudo isso. Que fazer? Bem, a falácia é imaginar que para tudo existe remédio. Existem problemas que são solúveis e busquemos a solução. Existem problemas que não são mais solúveis. Alguns deles o foram no passado, mas agora não são mais. Se este filho já entrou para a maioridade, se este filho é uma pessoa maior, ele responde pelos seus próprios atos perante a lei e não mais está sujeito ao pátrio ou ao mátrio poder. O padre desta igreja não faz milagre, mas os pais que fazem também a nossa tarefa, que nos ajudam, deixaram de fazer a sua. Se o rapaz ou a moça tivessem vindo à igreja, se tivessem participado, teriam tido novos horizontes com os quais se assemelharem. Mas como nunca pisaram aqui, e com as bênçãos ou o beneplácito dos próprios pais, agora não há nada mais a ser feito, a não ser rezar. Rezar para que Deus acompanhe pelo resto da vida aquele que se desencaminhou. Esta oração será uma oração eficaz? Não sei dizer. Esta oração será escutada? Não sei dizer. Esta oração, escutada de alguma forma sempre é, mas qual será o efeito desta escuta? A conversão? Não sei dizer. Esta oração transformará aquele rapaz ou aquela mulher
Não sei dizer. Não está nada está em nosso poder depois de um certo tempo precioso, muitas vezes mal baratado. Nós acabamos de fazer um retiro espiritual. 3 dias nós passamos, assim espero, retirados, isso significa retiro, retirados da vida, retirados de suas premências, retirados dos nossos compromissos de cada dia, para nos entregar aos valores eternos, para nos entregar àquilo que nos salva em última análise. Não ao precário, mas ao definitivo. Não sei também qual o efeito que este retiro está tendo nas mentes e nos corações de cada um. Ignoro completamente essas coisas. Existem aqueles que dão fruto 100%, os que dão fruto 60%, os que dão fruto 30% e os que não dão nenhum fruto, porque não estavam preparados para tanto e chegaram a esta câmera de televisão inteiramente distraídos ou curiosos para ver naquele momento o que o padre falaria ou como e de que forma se sairia. Uma coisa eu prometo a cada um dos que fizeram este retiro: usar os talentos que Deus me deu para continuar advertindo, pregando, oportuna e inoportunamente, a tempo e fora de tempo, quer agrade, quer desagrade, através desta rede de televisão, que é a nossa rede vida. Uma coisa eu digo: eu celebro na intenção de todos e rezo na intenção de todos. Todos me conhecem, mas eu não conheço ninguém. Eu não sei exatamente o que isto está acontecendo no coração de cada um ou de cada uma. Seja o que for, eu dou graças a Deus. Graças a Deus pelo bem que pude, nestes momentos, realizar na vida e, sobretudo, na espiritualidade de cada um, que através destes momentos de reflexão profunda foram convidados a se revestirem de Jesus Cristo e assim, através da ação do Espírito, serem mais agradáveis ao Pai e serem cristãos de primeira água e serem cristãos sabedores de sua tarefa e de suas responsabilidades neste mundo e no nosso Brasil. Agora é preciso rezar, é preciso orar insistentemente para que estas meditações realizem o efeito para o qual elas foram sonhadas e preparadas. Desejo a todos bom início de Quaresma, tempo de conversão, tempo de colocar tudo isto em prática, e desejo a cada um e a cada uma as graças mais escolhidas de Deus para que se revistam de nosso Senhor Jesus Cristo.